Olá, este Trilhas da Democracia está sendo gravado na manhã do dia 12, sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025, algumas horas após a condenação pela primeira turma do STF do líder da organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Finalmente, Jair Messias Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses, junto a 3 generais, Braga Neto, Heleno e Paulo Sérgio, um almirante, Garnier, 2 ex-delegados da Polícia Federal, Ramagem e Anderson Torres, e o tenente-coronel, o delator Mauro Cid. Então, não poderia deixar de fazer esse registro, que é o primeiro Trilhas da Democracia gravado após essa vitória da democracia, e diferentemente do que alguns ministros diziam ontem do STF, né, de que aquele não era um momento alegre, né? Para mim, imagino para nós aqui, é uma grande alegria do ponto de vista da defesa da democracia, não é? É uma alegria cívica o fato dessa camarilha liderada por Jair Bolsonaro ter sido finalmente condenada à prisão. E é nesse clima de vitória da democracia, uma vitória pontual, fundamental, muito importante para o processo de democratização da sociedade, do Estado brasileiro, que o Trilhas da Democracia recebe o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Caio Bujato, que já esteve presente no Trilhas da Democracia algumas semanas atrás. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Caio, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui novamente com você, com o Normando, que eu cumprimento, o meu colega também de trabalho, o Antônio Miranda, e quero, obviamente, endossar aí a sua fala e dizer que é um momento, sim, de celebração, de festa, é um momento de muita alegria para o povo brasileiro, para a gente aqui, particularmente, que está preocupado com a política brasileira, a democracia brasileira, né? E a gente tem hoje aqui um programa que fala de um assunto sério, né, que tem a ver com isso que você comentou, com esse processo político brasileiro, da ascensão da extrema-direita e agora com a condenação dessa camarilha, mas é um programa alegre, né? Um programa que a gente pode fazer com uma certa leveza e com alegria para passar aí também para os nossos telespectadores. O nosso segundo convidado é Antônio Miranda, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC, está participando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, Antônio, é um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Muito obrigado, gente, agradeço o convite e muito ansioso para debater esse tema muito importante que a gente vai trazer hoje aqui. Também faço as palavras do Caio as minhas nesse contexto de extrema felicidade. O tema que a gente vai hoje é o posicionamento dos governos Jair Bolsonaro e do governo Lula III diante da guerra da Ucrânia, mas também, na parte final, a gente vai tratar disso, do genocídio cometido pelo Estado de Israel na faixa de Gaza. Como sempre, na outra ponta aqui, na outra ponta da tela, né, o companheiro camarada Normando Rodrigues. Normando, tudo bem contigo? Salve, Marco. Muito bem-vindo, Caio, de volta. Muito bem-vindo pela primeira vez, Antônio. E só um registro que eu acho super importante da data de ontem, que entra para a história com o Brasil cobrando consequências contra militares golpistas, o que é inédito na história da República, mas também não deixa de ser um desagravo, né, nos 52 anos do golpe sangrento no Chile, patrocinado pelos Estados Unidos, mesmo polo irradiador da repressão à atual afirmação da soberania nacional e da afirmação da democracia
que foi feita ontem no Supremo. E registramos, né? Quem quiser o Fux, que o leve, porque demonstrou que está do lado do golpe de Estado, está do lado da intervenção imperialista. Então pode pegar o Luiz Fux, embrulhar e levar para casa com todas as suas perucas, a titular e as reservas. Ele usa peruca, eu não tinha reparado isso ainda. Rapaz, você é Mas o vamos único. lá. Vamos adiante. Bom, hoje nós finalizamos com esse programa o terceiro de uma série sobre o livro, vou exibir a capa de novo, Instabilidade e Crise Política no Brasil, publicado pela editora Lutas Anticapital e organizado por Armando Boito Júnior, já esteve aqui conosco, Nathalie Guilmo também esteve presente aqui, o único que não pôde participar foi o Danilo, por se encontrar no México com problemas de acesso, etc. Então, hoje é o terceiro programa dessa série que discute o livro Instabilidade e Crise na Política Brasileira. E hoje a discussão entra pelo universo, pelo campo internacional, né? Os dois outros programas trataram das relações de classe, frações de classe mais no âmbito nacional, mas hoje a gente entra no campo internacional, que é exatamente a área de atuação, de pesquisa do Caio e do Antônio. Ambos escreveram, juntamente com Gustavo Botão, o artigo, o capítulo do livro intitulado A Posição de Neutralidade dos Governos Bolsonaro e Lula diante da guerra da Ucrânia. Caio, Antônio, antes de falar especificamente sobre a posição dos governos Bolsonaro e Lula 3 diante da guerra da Ucrânia, e como eu disse também na parte final do genocídio em Gaza, que não foi objeto de estudo desse artigo, desse capítulo que vocês escreveram, eu pediria a vocês que compartilhassem com a nossa audiência, aprofundassem a caracterização que vocês fazem da diferença entre, por um lado, a inserção da diplomacia do governo Bolsonaro, né, na aliança transnacional neofascista, e, por outro lado, a ligação, a vinculação da diplomacia do governo Lula III com os países periféricos do sistema internacional. Algo que no primeiro e segundo governo Lula, também no governo Dilma, menos, né, se falava da relação Sul-Sul, né, da ênfase na relação Sul-Sul. Bom, Caio poderia começar. Quem começa? Caio, Antônio? Caio começa. Por favor, Caio, fique inteiramente à vontade. Bom, Marco, é importante você assuntar isso, né, sobre a diferença entre os governos, uma diferença mais geral. Mas antes de falar sobre isso, eu quero comentar brevemente uma característica importante da pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisa, como o Marco indicou, né, o livro é fruto de uma pesquisa coletiva de 30 pesquisadores, né, nesse grupo aí liderado pelo Armando Boito Júnior. Então a pesquisa se transformou num livro com vários autores, né? Como o Marco disse, né, Antônio, Gustavo e eu, a gente escreve o capítulo sobre a política externa e a guerra na Ucrânia. Uma das características desse grupo de pesquisa, Marco, é olhar o internacional com cuidado, com certa atenção. A gente considera que o processo político brasileiro, que é o nosso objeto de estudo, ele está ligado a fenômenos internacionais. Não há como descuidar, evitar o papel de forças estrangeiras atuando no Brasil. A gente conhece muito bem a história brasileira, a gente sabe da condição periférica, da inserção internacional subordinada do Estado brasileiro, da condição dependente da economia brasileira, e isso
se perpetua no tempo, né? O Brasil é um capitalismo dependente, e aqui, né, na nossa nação, a gente sofre a atuação de forças estrangeiras. Vou dar um exemplo recente, né? A gente, no grupo de pesquisa, comentou, e no livro também isso aparece, que a queda do governo Dilma em 2016, ela tem a ver, né, com o papel dos militares, tem a ver com a ascensão do neofascismo, extrema-direita, mas também tem relação com a restauração do programa neoliberal, que incomodou, né, o seu contorno pelo governo Lula, que não levava a ferro e fogo um programa neoliberal. Ele despertou a ira dos Estados Unidos, principalmente. Então, toda a política, e aí já partindo um pouco para a caracterização do governo Lula, o programa político, né, ou a plataforma política do governo Lula, que a gente chama de neodesenvolvimentismo, a sua política externa, decorrente disso, né, ativa e altiva, como diria lá o Celso Amorim, ela vai incomodar extremamente o pessoal lá em Washington, né, em Nova York, que vão passar a fazer uma ofensiva, ainda que não seja direta, né, e militar, como o pessoal está propondo hoje lá nos Estados Unidos, né, sobre o governo do PT. Então, a política externa especificamente, essa projeção do Brasil como protagonista de fóruns internacionais, até a internacionalização de empresas brasileiras, várias medidas que o Brasil tomou, fortalecimento do Mercosul, fundação do BRICS, vai causar ira na política externa dos Estados Unidos. E a queda do governo Dilma tem a ver com isso, né? Passa aí pela ingerência de forças internacionais no processo político nacional, né? Então, o governo Lula, ele tem uma política externa que ela é muito alinhada com a tradição diplomática do Itamaraty, é uma política externa que procura desenvolver um certo mecanismo econômico de desenvolvimento industrial, né, com bem-estar social no Brasil, em condições adversas, condições neoliberais, mas, nesse sentido, a política externa do governo Lula se deu, né? Para quem quiser um pouco mais de detalhes, a gente tem o livro, a gente chama isso de neodesenvolvimentismo. E a política externa foi nesse sentido. Os governos subsequentes, o Temer e o Bolsonaro, eles vão acabar com isso, né? Eles vão ter uma política externa alinhada ao programa neoliberal, né? O Tom fala um pouco sobre isso na sequência. E o que está aí nessa transição de governo, que digamos, muito característico do governo Bolsonaro, é justamente a sua base neofascista, né? Repaginando o fascismo do século XX e 30 e trazendo para o Estado, para a política externa, uma política externa, então, neofascista, que tem como grande característica, e aí é um grande diferenciador de tudo que foi feito pelo Itamaraty, dos seus 100, 200 anos de história, é um alinhamento com um grupo político transnacional. Então, não tem, no governo Bolsonaro, uma política externa desenvolvimentista, independente, autônoma, como fez o Vargas, como fez o Goulart. Também não tem aquele alinhamento com Washington, como fez o Dutra, Castelo Branco, o Collor e o FHC. O governo Bolsonaro ele vai numa outra linha, vai na linha de alinhamento ao movimento político transnacional da extrema-direita, que tem como grande líder, eu acredito que é o grande líder, que é o Trump. Então, vai numa política externa de alinhamento à extrema-direita e com pautas de extrema-direita. E diante de governos neoliberais, ou liberais, como Macron, Biden, etc., ele acaba ficando bem deslocado como um páreo internacional, né? Foi uma característica da política externa do governo Bolsonaro e a sua condição de páreo internacional, votando na ONU, por exemplo, contra direitos humanos e aliando-se aí a governos de extrema-direita como o Orbán na Hungria, o próprio governo Trump, entre outros, né? E aí, então, o governo Lula 3, vai restabelecer algumas coisas do que o que foi feito nos seus governos anteriores, Lula e Dilma, só que em condições ainda mais adversas, não só em condições de neoliberalismo, mas também de ascensão da extrema-direita. Aí o Tom pode falar um pouco sobre isso. Bom, o Caio expôs muito bem a base da nossa análise, né? A questão do neodesenvolvimentismo, a ascensão e o processo político que leva
a reimplementação do neoliberalismo e os seus impactos na política externa. Então, para retomar um pouco, né, que nem o Caio disse, o governo Lula teve essa tentativa de se ter uma política mais autônoma, independente, frente às potências internacionais, buscando maior espaço de atuação para o Brasil e para as empresas brasileiras para internacionalizar, atendendo os interesses dos grupos que formaram parte desse projeto neodesenvolvimentista, setores da burguesia, classe trabalhadora, entre os diferentes grupos, que pode ser, assim, resumido em diversas atuações de política externa, tanto do governo Dilma como do governo Lula 1 e 2. Seja o fortalecimento do Mercosul, com expansão, fortalecimento não só econômico, mas também social e político. Lembrando que teve aqueles fóruns sociais do Mercosul, fóruns sindicais do Mercosul, mas também aproximação de cooperação internacional com vários países da África, uma atuação em fóruns multilaterais importantíssimos para defender os interesses comerciais brasileiros, especialmente na OMC, os casos de judicialização comercial contra alguns países na OMC, como também na demanda cada vez mais forte, que representa bem o que a frase do Celso Amorim da política externa altiva e ativa, que é a demanda do Brasil ter um assento do Conselho de Segurança da ONU. E isso somado também à diversificação cada vez maior de parcerias, né? Então, principalmente com o surgimento dos BRICS ali no final do governo Lula e no início do governo Dilma, o qual o Brasil vai se aproximando e apresentando um peso cada vez maior em decisões de política internacional. Porém, a gente sabe que ocorre a partir de 2016, com o golpe que tira Dilma do poder e coloca o Temer e a política e o projeto político neoliberal ortodoxo, que vai começar a remodelar a política externa para voltar a uma subordinação passiva frente aos interesses das potências imperialistas, né? Então a gente vai ver no governo do Temer um abandono do Mercosul mais enfático numa aproximação social, né? Então vai se retomar apenas o foco exclusivo econômico do Mercosul, se rebaixando as pautas sociais, vai se ter cada vez mais um afastamento dos BRICS, né? O Temer não vai buscar uma maior aproximação dos BRICS, vai ter dentro do governo Bolsonaro, já dentro dessa subordinação quase que explícita, alinhada ao governo Trump, da questão da cessão da base de Alcântara, ceder em questões comerciais para os Estados Unidos com a abertura tarifária do Brasil para produtos americanos, buscar abrir cada vez mais, e a entrada da OCDE é muito representativa disso, de se alinhar a padrões econômicos do norte global, das potências imperialistas, para se aproximar dos Estados Unidos, e vai se decorrer toda uma atuação internacional em direção a essencialmente se subordinar ao governo Trump, né? Claro que ocorre com a perda do Trump na eleição de 2020 nos Estados Unidos e a ascensão do Biden à presidência, começa a ocorrer diversos conflitos ali, o que demonstra o que o Caio falou dessa aliança transnacional, não um governo alinhado ao governo dos Estados Unidos, mas sim ao movimento transnacional neofascista liderado por Trump, que o Brasil começa a ter conflitividade, principalmente em relação a pautas ambientais com o governo Biden, que vai levar a um distanciamento. Além disso, também que o Bolsonaro demorou muito tempo para reconhecer a vitória do Biden, o que já indispôs o governo com o novo governo Biden. E aí, se tem eleição aqui no Brasil, em 2022, e o Bolsonaro perde, e agora está sendo preso pelas suas tentativas de impedir o governo Lula de ascender à presidência, de Lula ascender à presidência, e o governo Lula vai se lidar com esse cenário internacional e também interno da política externa, de que o Brasil estava sendo visto como um pária internacional, a imagem do Brasil tinha sido fortemente desgastada em razão da atuação internacional do Bolsonaro, seja nos fóruns multilaterais, seja nas diversas querelas e conflitos que foram criados com governos, especialmente com a China, e o governo Lula vem numa tentativa de se reestabilizar as relações internacionais do Brasil, tentar renovar e colocar elas em destaque de novo, principalmente a partir
de uma tentativa de se recolocar novamente com os países do sul global, de articulação com os países do sul global, que foi algo central da sua política externa nos anos 2000, como também colocando destaque para o Brasil na pauta ambiental, que vem ganhando cada vez mais influência no cenário internacional, e tentando se articular com diversas formas internacionais, de forma multilateral, para meio que tentar recolocar o Brasil numa posição de protagonismo internacional, reconquistar a confiança internacional do Brasil, né, a reputação que foi perdida no governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que vai tentando lidar com um cenário mais adverso, que é o que vem sendo colocado como principal desafio internacional frente a esse governo. O sistema internacional vem apresentando muita conflitividade, guerra na Ucrânia, o genocídio que ocorre em Gaza, como também contexto regional, né? Vemos muitos governos de direita que são muito hostis a uma maior integração regional, como também os Estados Unidos vêm ampliando cada vez mais o seu cerco frente aos países que se opõem, ou que têm uma política não somente oposta, mas mais autônoma frente ao imperialismo. Então a gente vê agora cada vez mais um cerco maior à Venezuela, maior conflitividade e enfrentamento frente à China, como também o Trump pressionando cada vez mais. A gente vem vendo isso com a atuação desse governo Trump frente aos Estados Unidos e até o próprio julgamento do Bolsonaro, falando até em aplicar sanções econômicas e com a bravata de dizer que talvez consequências militares, como falou a própria representante da Casa Branca uns dias atrás. Então esse é o cenário que vem se delineando, uma tentativa de reconstituir uma reputação brasileira, ao mesmo tempo que se encontra num cenário internacional muito adverso. Então é isso, principalmente. Caio, uma pergunta muito rápida e muito precisa antes de passar a palavra para Normando. As esquerdas, em geral, figura do Ernesto Araújo, o não saudoso ex-ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, como uma figura exótica, terraplanista, caracterizado por falas bizarras, mas do ponto de vista da forma como vocês analisam, estudam, e está presente no livro, aqui frações de classe, esse discurso terraplanista do Ernesto Araújo se vinculava àquelas frações que foram tratadas pelo texto da Luana Forlini e do Arthur Salomão, quando falam do núcleo duro do neofascismo bolsonarista, a alta classe média e o agro-bolsonarismo. Esses dois setores eram que davam sustentação à figura do Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores? Bem pontualmente, para passar por Normando. Sim, principalmente a classe média, né? O agronegócio vai perdendo essa perspectiva, esse apoio, porque ele estava em confronto com a China. E o agronegócio tinha muito interesse em exportar para a China. Então, o agronegócio vai perdendo essa perspectiva de sustentação desse... Vai se distanciando. Tanto é que quem derruba ele é a Cátia Abreu, que é uma das representantes do agronegócio lá no governo Bolsonaro, né? Hoje também, mas era bastante forte no governo Bolsonaro. É a classe média que está pé da vida com a ascensão que foi chamado de classe C, né? Então toda essa ascensão daquela história, a rodoviária, o aeroporto parece rodoviária. Então esse pessoal que está muito chateado, né, muito pé da vida com o governo do PT, vai entrar naquela dicotomia que o neofascismo joga, né? O bem contra o mal. Então, nós somos o bem, o resto é o mal, precisa ser combatido, eliminado, né? Naquela lógica do Carl Schmitt, inclusive. E aí, ele colou, ele foi reproduzido, aí vem todo o tipo de bizarrice, né? Terraplanismo, entre outras coisas. E uma ideia que o governo passa para essa classe
de que existe uma aliança global comunista colocando governos liberais dentro do espectro globalista. O Araújo cita um discurso do Trump que é completamente bizarro do ponto de vista da história da política internacional. É que o mundo tem uma conspiração comunista que envolve governos liberais e que estão contra a pureza de uma nação, a tradição, a família, o Estado, né? Então, assim, foi completamente um ponto fora da curva. Tem como base isso que você falou, base de classe, e também um programa neofascista no Estado e na política externa. Normando, por favor. Fechado. Opa, aí. Obrigado, é que eu estava ouvindo um ruído. Agora, Caio, essa fala do Ernesto Araújo, né, que por alguns conhecidos que são diplomatas de carreira, era apelidado de o chanceler besta fera, né, na sua época à frente do Itamaraty, não por acaso, né, ela remete aos momentos fundantes do fascismo clássico, quando Mussolini tinha os delírios expressos nos seus textos do E o Popolo de Itália, né, dizendo que a Revolução Bolchevique era fruto de uma aliança internacional entre os banqueiros, né, judeus, e o movimento comunista, né, que são, claro, aliados naturais de primeira ordem, né, o banco e o movimento comunista. Mas, enfim, esse tipo de delírio, né, ele me parece estar por trás, né, nas análises delirantes, está por trás da adesão absolutamente acrítica ao Washington no início do governo Bolsonaro, os 2 últimos anos do governo Trump, a fase do I love you, né, para ele. E também aí eu traço um paralelo, né, que uso para provocar vocês dois agora, que é a tentativa da Internacional Fascista, em 1934, que não dá certo naquele momento por disputas nacionais dentro da ordem fascista, mas que depois, de certa forma, se realiza a partir de 1938, quando todo o restante dos países e movimentos fascistas passam a orbitar a Alemanha. Né? Isso é semelhante, né, a hoje, a grande máfia fascista orbitando, não o governo americano, né, é importante a gente separar, mas Donald Trump especificamente? A resposta é sim, né? Eu acho que há muita repaginação do movimento fascista atual, né, em relação ao movimento fascista da década de 20, da década de 30. Né? E, além de responder afirmativamente, né, ao questionamento, à provocação do Normando, a gente pode trazer um exemplo concreto de uma pessoa que está fazendo isso a ferro e fogo nos Estados Unidos, que é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, ele é um representante desse movimento transnacional neofascista, ocupou cargos aí no Estado, né, no Parlamento, na Comissão de Relações Exteriores do Brasil, promoveu eventos, né, na América Latina, no Brasil, nos Estados Unidos, participou de eventos que congregam aí partidos, grupos neofascistas que estão extremamente atuantes em vários países do mundo. Acho que os principais assim, países que levaram a cabo, né, um programa neofascista de Estado, né, são o Brasil, a Hungria, fala-se da Índia também, mas tenho algumas dúvidas ali, e os Estados Unidos, com certeza, agora com o segundo governo Trump. Né? Então, talvez não seja uma aliança assim que a gente consegue ver, existe uma organização, uma sede e agentes que estão atuando cotidianamente, saem nos jornais, etc. Né? Tem sim, tem alguns, tem o Steve Bannon, tem os Bolsonaro, etc. Mas essa aliança neofascista, ela é uma grande realidade. A gente não pode ignorar isso, né, enquanto corrente de pensamento, enquanto militância, que isso está dado já há um tempo. Essa, na nossa avaliação, é o grande lastro da política externa do governo Bolsonaro.
E, como o Tom comentava, o governo do PT agora ele tem uma dificuldade maior ainda do que os governos anteriores, que é lidar com esse tipo de movimento, que é forte internamente, está no parlamento, está nas redes, domina as redes, está nas ruas, como a gente viu no 7 de setembro, caiu um pouco aí de quantidade em relação aos anos anteriores, e também está no movimento transnacional, na política externa. A pressão do Trump hoje em dia, aí acho que a gente até precisa de um conceito agora um pouco mais sofisticado, de unir o imperialismo e o fascismo no século XXI. A política externa do Trump é o imperialismo mais o fascismo, né? Repaginado aí do que aconteceu no século XXI. Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso na hora que a gente tratar do artigo em si. Se o Tom quiser falar também alguma coisa a respeito. Faço das suas palavras as minhas, Caio. Eu acho que existe essa, que nem você bem pontuou, né? Essa conexão transnacional que a gente não vem vendo só no Brasil, mas você vem vendo em quase todos os países do mundo. Para falar assim, Inglaterra, o Nigel Farage, que é do partido lá do. Eu me esqueci agora do partido dele, mas é um partido de extrema direita. Ele também tem uma forte aproximação com os Estados Unidos, com Donald Trump. A mesma coisa aqui na América Latina, pelas atuações do Milei em relação ao governo estadunidense. E isso vai se... A AfD na Alemanha. Com certeza, a AfD na Alemanha. Eu não tenho visto muito na França da Marine Le Pen, né? O Front Nacional ter se posicionado dessa forma, mas você tem governos ali, partidos que vêm se posicionando também bastante nessa direção. Viktor Orbán também é um que adora de elogiar o Trump e às vezes já atua internamente dentro da União Europeia em favor do Trump. A gente não pode esquecer de Israel, que depois vai ser uma pauta aqui, né? Deixa eu continuar com o Antônio e tratando do capítulo, do artigo que vocês escreveram no livro. Vocês afirmam que tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula adotaram uma postura de neutralidade em relação à guerra da Ucrânia. Isso tem relação com aquilo que vocês disseram na primeira parte do programa, mas tem uma relação, e acho que esse é o ponto diferencial do artigo, e que é um ponto de continuidade em relação ao conjunto do livro, muito em função dos comportamentos, dos interesses de determinadas classes, frações de classe, particularmente dos interesses de classe do agronegócio brasileiro na importação de fertilizantes e no óleo diesel da Rússia. Ou seja, a necessidade do agronegócio continuar importando fertilizantes e óleo diesel como que limitava uma tomada de posição no âmbito internacional, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula III, em relação à guerra da Ucrânia. Eu queria que vocês desenvolvessem isso, né? E também indicando se, no decorrer do governo Lula III, quer dizer, a gente está chegando quase ao final do terceiro ano, se essa perspectiva de neutralidade ela se manteve da mesma forma, se não existem outras nuances, uma outra matização, algum tipo de oscilação em relação a esse comportamento que vocês caracterizam como sendo neutro por parte do governo Lula. Normando, quer acrescentar alguma coisa? Sim, vou pegar carona contigo só para pontuar determinados momentos históricos. Em 2019, Bolsonaro vai a Moscou reunir com Putin, né, para conversar sobre fertilizantes e está levando a pauta do agro e querendo aumentar a cota de importação de fertilizante russo, e volta declarando um apoio quase incondicional às pretensões da Rússia numa guerra que a gente sabe já iniciada em 2014. Então, Bolsonaro volta dando entrevista dizendo que Putin está certo, o que ele quer é a autonomia dos povos, né, a autodeterminação das duas populações que a Rússia quer anexar, etc. e tal. Depois, 2022,
ele vai de novo a Moscou às vésperas do início da guerra, né, basicamente da invasão territorial da Ucrânia, a operação militar especial, como Putin nomina, reúne com Putin e volta se gabando de que conseguiu do Putin a paz com a Ucrânia. Né? E me parece que 24 horas, 48 horas depois, o Putin determina a invasão da Ucrânia. Mas nesses dois movimentos, entre esses dois movimentos, o Bolsonaro tem idas e vindas, meio que não é à toa que a origem da palavra biruta é aquela meia grande, né, no campo de aviação que fica rodando conforme o vento. Eu acho que seria interessante ouvir de vocês também essas mudanças de posição, né, da política externa de Bolsonaro com relação à Rússia e Ucrânia. Perfeito. Antônio, e depois o Caio, por favor. Pode ser, Pode ser. Antônio. Bom, primeiro comentando, né, do que o Marco falou, né, eu acho que primeiro tem tudo a ver com o que a gente falou na primeira metade do programa, né, principalmente nessa questão das diferentes formas de como esses projetos de política externa articulados ao projeto, né, desenvolvimentista neoliberal e também adicionada a questão da aliança transnacional fascista se articulam na forma como essa neutralidade é expressa. Então, primeiro ponto, a neutralidade vai vir da questão da classe, que eu já comento, mas a forma como essa neutralidade vai ser tratada vai estar muito vinculada a essa forma como esses projetos se desenvolveram, né? No caso do governo Lula, essa busca por se reestabelecer o papel de um protagonismo internacional, de resgatar a reputação do Brasil, foi visto na guerra da Ucrânia uma forma de se mostrar com uma liderança do Sul Global capaz de se posicionar frente aos grandes conflitos internacionais e tentar se demonstrar uma liderança e tentar articular um cessar-fogo, uma solução pacífica para o conflito, visando resgatar esse prestígio que o Brasil tinha e que foi perdido com o Bolsonaro. No governo Bolsonaro, a neutralidade se deu, e aí conversa um pouco com o que o Normando perguntou, dessa questão não se trata com o governo russo de uma aliança transnacional neofascista, porque a gente não interpreta o governo Vladimir Putin como governo neofascista. Mas se trata principalmente desses aspectos ideológicos que se apresentam no governo Putin, de um nacionalismo forte, de uma perspectiva conservadora de sociedade, que acaba atraindo e tem determinados momentos de conexão com o discurso transnacional fascista, que acaba atraindo o Bolsonaro nesse sentido mais ideológico. Mas também é o que gera essa perspectiva de uma neutralidade meio que parada, não uma neutralidade ativa e propositiva, enquanto no Lula você tem essa proposição de tentar rearticular o posicionamento do Brasil, de retomar protagonismo. Então, por isso que o governo Lula vai tentar se posicionar mais nessa tentativa de mediar, de se articular com os países do Sul Global para criar uma estratégia de negociação. Vai se vincular com a China, principalmente, a partir do primeiro momento, acho que é as teses de 10 pontos que eles lançam conjuntamente, e depois para uma proposta de articulação verdadeira, de tentativa de mediar o processo junto aos Estados Unidos, mediar o processo de guerra Rússia e Ucrânia a partir de Brasil, China e países do Sul Global, numa mesa de negociação. E aí a neutralidade, que vem aí, a razão dessa neutralidade está articulado ao disputa de classes internas no Brasil, né? Os interesses das classes. O agronegócio é um setor que, como as outras entrevistas que vieram aqui comentaram, foi um setor muito importante nos governos Bolsonaro e que também mantém uma presença forte no governo Lula, especialmente pelo que a gente vem vendo numa retomada no crescimento forte das exportações agrícolas. E isso, a guerra na Ucrânia está vinculada diretamente aos interesses deles, porque a Rússia, que nem vocês comentaram, é um grande fornecedor de fertilizantes do Brasil, e isso impactaria diretamente a produção nacional e ferir os interesses econômicos imediatos dessa fração, né, dessa fração da burguesia interna, que é o agronegócio, essa burguesia brasileira que é o agronegócio. E aí, somado a isso, se cria essa dependência, se tem essa dependência, e que o Brasil não podia ficar sem imediatamente,
esses fertilizantes, esses insumos agrícolas que vêm principalmente da Rússia e da Bielorrússia. Então, por isso, se defende essa posição de neutralidade. Mesmo com as associações do agronegócio defendendo uma diversificação da produção, né, tendo uma produção local, ou até mesmo diversificar os importadores. Mas como não se tem como fazer isso no imediato momento, a Rússia continua se mantendo como principal fornecedora. E aí a neutralidade se torna importante nesse sentido para se manter o fornecimento desses fertilizantes. Já a partir do andamento da guerra e com a entrada do governo Lula, um novo fator vai se aparecendo no horizonte econômico, que é cada vez mais a importação de diesel da Rússia. A Rússia não tendo como exportar o seu diesel para os seus parceiros econômicos tradicionais, vulgo a Europa, ela começa a diversificar suas importações por meio de um barateamento, um subsídio, né, uma exportação subsidiada com desconto do seu diesel para o resto dos países. A Índia, por exemplo, vira um grande exportador de diesel que nunca foi. E no caso, o Brasil se torna um grande importador de diesel russo, porque se torna uma oferta, uma alternativa muito barata aos fornecedores tradicionais, que são Estados Unidos e países árabes. Então, a Rússia, se eu não me engano, sai da posição de 8º maior fornecedor para de 1º. E, essencialmente, acho que fornecendo quase 50% do diesel brasileiro consumido. E isso se relaciona ao interesse do agronegócio, porque o nosso modal logístico de distribuição da produção agrícola é rodoviário. E depende muito do diesel para se poder exportar e de ter um escoamento barato dessa produção agrícola. E aí o agronegócio começa a se tornar um grande portador desse diesel e dependente desse diesel russo, porque ajuda também a manter a exportação do agronegócio competitiva. Então, você vai ter o interesse do agronegócio em manter uma neutralidade também em frente à guerra na Ucrânia, para se manter esse preço baixo do diesel, essa busca por um diesel barateado para poder se manter a competitividade nas exportações. E no ano de 2024 se tem uma super safra de soja, que precisaria de um volume muito maior de diesel para se exportar. E aí é que a Rússia acaba entrando e sendo um fator importante para conseguir, né, auxiliar essas exportações. Aí se o Caio quiser... Só um comentário muito breve. É interessante a gente lembrar que o governo Temer ele fechou as 3 fábricas de fertilizantes nitrogenados que o Brasil tinha, né, que atendiam uma percentagem pequena, me parece 14, 15% da demanda nacional, em Sergipe, na Bahia e no Paraná. E não só fechou essas 3 fábricas, como paralisou as obras que estavam na reta final para inaugurar da grande fábrica de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, terra da Simone Tebet, né? E o agro, na época, aplaudiu esses fechamentos, dizendo que o fertilizante no mercado internacional estava muito mais barato do que seria o colocado no mercado brasileiro pela fabricação nacional. Caio, por favor. Caio, para além desses das questões materiais que interferem, de acordo com os argumentos que vocês apresentam no artigo, né, na posição de neutralidade, questões de geopolítica, da forma como o Brasil passa a se relacionar com os Estados Unidos, particularmente depois da posse de Trump e com a própria União Europeia, vendo os riscos existentes com o crescimento da extrema-direita, não acabaram fazendo com que, apesar de uma posição de neutralidade, haja, na verdade, uma simpatia em relação à finalização da guerra, mas com aceitação daquilo que Putin defende, ou seja, um encerramento da guerra com os territórios que Putin quer que permaneçam como sendo russos, onde suas forças militares se encontram na atualidade? Primeiro, quero comentar o que o Normando falou, muito bem lembrado sobre o governo Temer, que
reassumiu o programa neoliberal e botou abaixo a indústria nacional novamente, e arrebentou com a indústria brasileira naquela velha perspectiva de que o internacional pode ser muito mais proveitoso para a economia nacional, né, que sempre se demonstrou na história brasileira em fracasso, né, em dependência, em queda da atividade econômica, enriquecendo uma cúpula, né, da burguesia em detrimento do Brasil como um todo, né. Segundo, para resumir o argumento do Antônio e entrar aqui nas questões aqui, talvez mais polêmicas. Nosso artigo é o seguinte, a argumentação. O agronegócio ele é muito forte, ele pressionou os governos pela manutenção das relações com a Rússia, primeiro com os fertilizantes, depois, né, como a Rússia precisava desovar o diesel, também com o diesel, né? Isso foi uma sequência. Primeiro veio uma coisa, depois veio a outra ao longo dos dois governos. O governo Bolsonaro tem a neutralidade, porque ele também tem uma relação mais ideológica com esse autoritarismo, que também está no governo Putin, esse combate que o Estado russo, por exemplo, faz aos direitos da comunidade LGBTQIA+, né? E também o combate que o governo Bolsonaro tinha com Biden e com Macron, o embate que eles tinham, né? Governos liberais que criticavam o Bolsonaro pelo seu autoritarismo, pela sua política ambiental e outras questões, né, do neofascismo, né? O Bolsonaro não vai aderir, né, à Rússia por isso, né, por essas questões, também porque o fascismo ele é um espectro ocidental, né? Então a adesão à Rússia seria sair desse mundo ocidental, né, ideológico, político, econômico, e passar para o mundo que foi soviético, né, que foi... Parece que os fascistas têm essa ideia que o Putin promove um governo, não sei, lá a União Soviética, lá Stalin, mas não tem nada a ver, né? É um outro tipo de governo, outro tipo de Estado, inclusive, na Rússia hoje em dia. Então, Normando, a gente não considera que a mudança dentro do governo Bolsonaro, a gente considera que o Bolsonaro em si, a pessoa, fala umas groselhas, né? Ele não sabe lidar com o internacional, né? Os vídeos sobre ele na ONU, em fóruns internacionais, são vexatórios, né? São bizarros, porque ele não sabe, né? Ele não tem o traquejo. Então, para a gente, o governo como um todo, o Bolsonaro, ele tem uma posição de neutralidade por causa desses motivos expostos aqui agora e com mais detalhes no artigo, né? Aí o governo Lula, também pressionado pelo agronegócio, vai num sentido, né, sua política externa, seu Estado. Eu costumo dizer, o governo Lula e o Brasil como um todo, sua tradição diplomática, é a turma do deixa disso. Não, vamos construir um grupo da paz, vamos resolver pelo diálogo, pelo direito internacional, pela negociação, né, vamos procurar a paz. Né? Então ele vai nesse sentido, né, uma potência da paz. Não é uma potência militar, não é uma potência econômica, então usa a diplomacia como ferramenta de inserção internacional propositiva. É isso que ele faz, e aí num alinhamento mais assertivo com o Sul Global, com os BRICS, né? E isso vai dar essa posição de neutralidade. Uma crítica ao Ocidente e um alinhamento com o Sul Global, com os BRICS, vai dar a posição de neutralidade do governo brasileiro, que ela se mantém, viu, Marco? Marco pergunta ao longo do governo Lula o que tem acontecido. Na nossa avaliação, tem acontecido uma manutenção. Essa ideia do Clube da Paz que ele vem fazendo, que tinha feito, né, em relação à guerra na Ucrânia, essa perspectiva vem se mantendo, né? Aí você faz uma outra pergunta, né, Marco? A questão geopolítica, Trump e uma simpatia que o Brasil, então, teria em relação ao desfecho da guerra favorável à Rússia. Gente, a Rússia está com a faca e o queijo na mão. Se vocês pegarem o mapa da Ucrânia, as negociações que estão sendo feitas, ou as conversas, como foi no Alasca hoje em dia, por que o Trump ele estendeu o tapete vermelho para o Putin? Primeiro, porque os Estados Unidos e a OTAN, eles entendem a linguagem da guerra. E é por isso que a China, a Coreia do Norte desenvolvem aparatos militares sofisticados para combater o imperialismo. Segundo, do ponto de vista territorial militar, a Rússia ganhou a guerra, gente. Aqui o acordo de paz me parece que vai ser uma questão de tempo, porque o Ocidente não está se dobrando, principalmente a Europa. Ou seja, militarmente falando, a vitória está dada, né? O território está tomado, e o
governo Putin está com a faca e o queijo na mão para a negociação. Então, acho que não é nenhuma questão de simpatia, é uma questão de analisar a realidade e também entender que o Brasil faz parte dos BRICS, que é uma crítica ao Ocidente, para dizer o seguinte: o que o Putin quer está dado no campo de batalha. E isso provavelmente vai... provavelmente não. Vai tá nas negociações de paz que provavelmente virão em algum dia, né? Uma paz aí talvez à lá Colinas de Golã, né? Em que não há um reconhecimento internacional, mas há uma tomada de território, e ali se constrói um novo tipo de nação, né? Nação russa, no caso. Caio, deixa eu usar a expressão que você usou para, nesse momento final, faltam 9 minutos para a gente terminar o programa, falar da questão palestina. Israel está com a faca e o queijo na mão, isso há muito tempo, né? Quer dizer, praticamente o território da faixa de Gaza está sob o domínio da ocupação israelense. Mas, não obstante isso, a posição do governo brasileiro tem sido uma posição bastante crítica em relação ao Estado de Israel, a forma como Israel tem agido, não apenas na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. Como é que você avalia, e inclusive o presidente Lula, reiteradas vezes, usando a expressão genocídio, que desagrada muito, né, não apenas o Estado de Israel, mas a comunidade judaica. Como é que você avalia, e depois Antônio, como é que você avalia a posição brasileira, quer dizer, os atentados, os ataques do Hamas a Israel aconteceram em 7 de outubro de 2023, ou seja, o governo Bolsonaro já havia terminado, né? Então não dá para se fazer uma avaliação de como o governo Bolsonaro lidou com o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. Como é que você avalia a atuação do governo brasileiro em relação ao genocídio cometido por Israel na faixa de Gaza? Eu avalio mal, na verdade, eu acho ruim. Mas antes disso, é preciso notar que nós temos também um programa, uma plataforma, um governo neofascista em Israel. Como diria o Samir Amin, o sionismo é uma vertente do nazismo. É supremacista, é racista, é xenófobo, é colonizador. Então tem que ligar também Israel a essa ascensão da extrema-direita. É lógico que Israel tem uma condição particular da formação do Estado sionista desde o fim da década de 50, mas também hoje em dia é possível ligar Israel a esse movimento da extrema-direita. Né? Isso no governo Netanyahu. Governos passados também, mas o governo Netanyahu mostra com todas as cartas, né, essa filiação. Bom, eu acho que o governo Lula ele precisa praticar mais do que falar. Tanto O que poderia ser feito a mais nesse sentido prático que você está falando, e com base nessa relações diplomáticas. Porque é fácil, né, falar o genocídio, Israel, blá, 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 não sei o quê. Muito crítico, muito acertado a posição de diálogo, de conversa, fala é muito legal. E também a mesma posição contra o Trump. Bater na soberania, falar de soberania, etc. Mas tem que praticar que é a ruptura com as relações diplomáticas, a ruptura de relações diplomáticas com Israel. Fazer parte do boicote, desinvestimento, sanções com Israel de forma mais assertiva. Se o Brasil quer ser uma potência da paz, ele tem que romper com Israel. O problema é que a comunidade judaica no Brasil, a burguesia brasileira, em boa parte, tem ligações com o judaísmo e pressiona muito o governo. Ela é dona de meios de comunicação. É só ver o editorial da Globo. Toda vez falando bem de Israel, que comete um genocídio e culpando a resistência palestina. O caso do Trump é parecido. É o caso em que fala-se de soberania. Tudo bem, algumas medidas mais práticas foram tomadas, aí, como crédito, redirecionamento das exportações para outros países. Mas soberania, de fato, passa pela soberania econômica. O governo brasileiro tem um programa neoliberal. E isso não é nada soberano para uma reindustrialização ou uma neoindustrialização, como foi dito. E também reverter as condições de dependência. Quem é dependente de mercado externo não pode ser soberano politicamente.
Intervenções estrangeiras aqui sempre aconteceram. E a gente tem um papel de dependência ainda e subordinação dos Estados Unidos, que, na minha avaliação, esse governo Lula 3 é muito mais tímido do que os seus governos anteriores. E tudo bem, tem toda a questão da ascensão do fascismo e da briga que o governo trava. Acho que devia ser mais forte, né, essa briga com a extrema-direita. Mas acho, em geral, que é muito discurso e pouca prática. Antônio? Eu tendo também a concordar com o Caio. Existe, e o governo está certo em fazer as críticas de acusar Israel de perpetrar um genocídio contra a população palestina, de acusar esse projeto sionista, que é racista, colonial, que visa o extermínio da população palestina de suas terras, de ser realmente cometer um genocídio. E também o governo Lula é acertado em participar da judicialização internacional disso, só que nem o Caio disse, existe uma certa limitação prática frente ao discurso. O governo poderia estar tomando muitas ações. Para além do que o Caio falou de romper relações, eu acho que, por exemplo, você poderia e deveria vetar compras de armas vindas de Israel. Israel tem uma diplomacia de armas muito forte aqui. Por exemplo, governos estaduais vem comprando. Governos do Tarcísio compra armas de Israel para armar a PM aqui. As armas que são produzidas em Israel para matar os palestinos são importadas por esses governos estaduais aqui para se perpetuar o mesmo tipo de violência na periferia das grandes cidades, dos grandes centros urbanos brasileiros. Então você poderia começar, primeiro, vetando essas importações de armas, que é algo que Israel depende muito e é uma forte área econômica de Israel, né? Essas questões de defesa, segurança, o mercado de defesa e segurança, como também o Brasil poderia diminuir os seus laços comerciais. O Brasil exporta muito, a Petrobras exporta muito gasolina e diesel para Israel. E isso acaba perpetuando o próprio genocídio. Algum dos BRICS, do núcleo duro dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, alguns países romperam relações diplomáticas com Israel? Não romperam. Acho que não. E vocês não entendem, para finalizar mesmo agora, que faltam 2 minutos, vocês não acham que isso deveria ser, ou poderia ser, uma medida, na verdade, tomada pelo conjunto dos BRICS, algo que seria muito mais sólido, muito mais impactante do que uma medida? Eu não estou fazendo defesa do não rompimento, né? Mas se perdeu uma oportunidade há pouco tempo na cúpula dos BRICS no Rio, né, de se fazer isso. Quer dizer, uma pergunta, eu acho que não há como discordar, né? Teria sido uma medida muito mais potente, né, do que uma medida unilateral de algum dos países. Eu acho que vocês estão balançando a cabeça, concordam com essa ideia, né? Foi uma oportunidade perdida. Eu concordo, eu particularmente concordo. A questão é que o BRICS, ele ainda é uma aliança em construção com uma certa timidez e com poderio um pouco, talvez, menor do que o Ocidente. Se pegar os Estados Unidos, com uma grande potência militar, o construtor da ordem liberal pós-45, a aliança que ele tem com a Europa, sua pujança econômica, suas bases militares, né? Então, o BRICS, que para mim é um projeto chinês bem sucedido, né, que vincula o sul global ao projeto de desenvolvimento mundial, chinês, etc., ele ainda, nessas questões, ele engatinha. Não tem ainda a robustez aí para tomar uma atitude dessa medida. Porque uma atitude dessa é uma atitude anti-Estados Unidos. Vejam, a desdolarização, ela é uma medida que vai pisando em ovos. Tomar essa decisão contra Israel é uma decisão muito grande, muito forte. E ainda eles estão indo com calma. Mas seria, de fato, um passo importante ali na cúpula. Acho que talvez valha a pena lembrar, muito rapidamente, né, que a mera decisão do Lula de não permitir a exportação de munição de obuseiro de 155 milímetros para Israel, uma munição de artilharia que o Brasil fabrica e tem razoável estoque, levou a uma visita do chanceler alemão tentando dar puxão de orelha no Lula sobre o veto. E
para a gente contextualizar também, né? É sempre bom lembrar que o ataque dos Estados Unidos com as tarifas ao Brasil, ele é visto por muitos analistas como um ataque ao elo fraco do núcleo fundador dos BRICS. Muito bem, o Trilhas da Democracia fica por aqui, e depois de vários anos dizendo fascistas não passarão, a gente pode dizer com alegria democrática que Fux não passou. Ficamos por aqui, até o próximo final de semana, sempre aos sábados às 17 horas, aos domingos às 15 horas, e antes de deixar meu abraço, Caio... Eu só quero dar um recado final aqui, acho importante deixar uma mensagem positiva, né, do processo político brasileiro, que está no livro, que é o seguinte: nós estamos sob ataque do imperialismo, e o governo tem se portado de uma maneira satisfatória, pode fazer mais, né, e nós acabamos de ter uma vitória gigantesca no Brasil contra os militares, contra o neofascismo, e isso serve para mobilização popular, para politizar, para dizer que o imperialismo ele destrói a nossa economia, destrói nosso país, e que o neofascismo também prejudica a nossa democracia, o nosso Estado. Então, esses dois fenômenos atuais, eles precisam ser mais explorados, politizados, e deixar uma mensagem para as pessoas de organização popular, que a gente precisa combater o imperialismo e o neofascismo. Tá? E esses dois, o que aconteceu recentemente, precisa estar na ordem do dia, a gente precisa lidar com isso. Deixa eu deixar uma mensagem aqui também para o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, do podcast, que é muito legal, né? Recomendo aí, que estão aí fazendo vários memes, né? E várias músicas zoando a condenação do Jair Bolsonaro, né? Então, sextou aí, né? Jair não vai para a rua, né? O Jair vai ficar na cadeia. É isso aí. Bom, então, como esse foi o último programa da série, mais uma vez exibi aqui a capa: Instabilidade e Crise na Política Brasileira. Qualquer um da nossa audiência pode recuperar os outros dois programas e formar um verdadeiro combo desse livro organizado por Armando Boito, pela Nathalie Guilmo e pelo Danilo. O Trilhas fica por aqui. Um grande abraço, Caio. Um grande abraço, Antônio. Prazer revê-los. Normando, a gente se vê e vamos adiante. Obrigado, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado, gente.